A região amazônica é uma das áreas mais fascinantes e biodiversas do planeta. Abrangendo cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, ela se espalha por 9 países sul-americanos, sendo que a maior parte está no Brasil. A diversidade de plantas e a complexidade ecológica são impressionantes, formando um dos maiores pulmões verdes da Terra. O clima da Amazônia é predominantemente equatorial úmido, caracterizado por altas temperaturas e uma umidade relativa que frequentemente ultrapassa 80%. Essa combinação cria um ambiente quente e abafado, perfeito para a proliferação de uma vegetação densa e exuberante. As temperaturas na região raramente variam, mantendo-se em torno de 25 graus Celsius a 28 graus Celsius durante todo o ano. Esse calor constante é um dos fatores que sustenta a incrível diversidade de plantas. A precipitação é um elemento essencial do clima amazônico. A região recebe entre 2.000 e 3.000 milímetros de chuva anualmente, com algumas áreas chegando a ultrapassar essa média. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, embora haja uma estação mais chuvosa que dura de dezembro a maio. Essa quantidade de água é vital para a manutenção da umidade do solo. A vegetação na Amazônia é tão densa que a luz solar tem dificuldade em penetrar o dossel formado pelas copas das árvores. Esse dossel pode bloquear até 95% da luz solar, criando um ambiente de penumbra no solo da floresta. Essa sombra constante é essencial para muitas plantas e micro-organismos que vivem no chão da floresta. Além disso, a cobertura densa ajuda a manter a umidade do ar e do solo, prevenindo a evaporação rápida e criando um microclima úmido e estável. Falando em solo, a terra amazônica é, na verdade, bastante pobre em nutrientes. É ácido e tem uma baixa capacidade de retenção de nutrientes, o que pode parecer paradoxal, dado o crescimento exuberante da vegetação. A chave para essa abundância está na ciclagem rápida de nutrientes. As plantas e árvores da região têm se adaptado para aproveitar ao máximo os nutrientes disponíveis, muitas vezes através de raízes superficiais que absorvem rapidamente a matéria orgânica em decomposição. Os rios amazônicos são vitais para o ecossistema da região. O rio Amazonas, o maior deles, é um dos rios mais extensos e volumosos do mundo, transportando enormes quantidades de água e sedimentos por milhares de quilômetros. Esses rios não apenas fornecem água doce, mas também transportam nutrientes e sementes, facilitando a dispersão de plantas por toda a bacia. Durante a estação chuvosa, muitas áreas da floresta se inundam, criando pântanos temporários que são habitats únicos para diversas formas de vida vegetal. A densa cobertura vegetal e o constante ciclo de vida e morte das plantas são fundamentais para a manutenção da saúde ecológica da região. As folhas caídas, galhos e outros detritos vegetais formam uma camada de serrapilheira que, ao se decompor, devolve nutrientes ao solo, fechando o ciclo de vida. Esse processo contínuo de decomposição e reciclagem é vital para sustentar a biodiversidade e a produtividade da vegetação. A Amazônia também é uma fonte rica de recursos para as populações humanas que vivem na região. Comunidades indígenas e ribeirinhas dependem da floresta para obter alimentos, medicamentos, materiais de construção e outros recursos essenciais. O conhecimento tradicional dessas comunidades é crucial para o manejo sustentável da floresta, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira equilibrada e sustentável. As plantas carnívoras da Amazônia são mestres em capturar presas para obter nutrientes que o solo não oferece. Elas usam técnicas únicas, como armadilhas pegajosas e estruturas em forma de jarro, para atrair e digerir insetos
e outros pequenos organismos. Essas estratégias garantem sua sobrevivência em um ambiente desafiador. Em algumas espécies, folhas pegajosas prendem os insetos. Uma vez que a presa fica presa, a planta secreta enzimas digestivas para decompor o corpo do inseto e absorver os nutrientes. Essa técnica garante que a planta obtenha os nutrientes necessários para seu crescimento. Certas plantas aquáticas possuem estruturas em forma de bexiga que criam um vácuo. Quando pequenos organismos aquáticos tocam nos pelos sensíveis da entrada, são sugados para dentro e digeridos. Esse método eficiente garante que as plantas obtenham nutrientes mesmo em ambientes aquáticos. Algumas plantas carnívoras têm bordas escorregadias em suas estruturas de captura, muitas vezes coloridas e cheias de néctar. Insetos atraídos pelo néctar acabam caindo em líquidos digestivos, onde são decompostos lentamente e seus nutrientes são absorvidos pela planta. A densa vegetação da Amazônia proporciona sombra, mas também cria desafios. As plantas carnívoras superam isso utilizando suas técnicas de captura para suplementar sua dieta, garantindo que obtenham os nutrientes necessários para prosperar em solos pobres. A digestão das presas é um processo lento, mas eficiente. Depois que os insetos são capturados, as plantas liberam enzimas que decompõem o corpo da presa em nutrientes que podem ser facilmente absorvidos. Isso garante que as plantas obtenham todos os elementos essenciais para seu desenvolvimento. Algumas plantas possuem armadilhas que se fecham rapidamente quando um inseto toca em seus sensores. Esse mecanismo rápido garante que a presa não tenha chance de escapar, aumentando a eficiência da captura e garantindo uma fonte constante de nutrientes. Além das armadilhas pegajosas e aquáticas, algumas plantas carnívoras têm armadilhas de pressão que funcionam de maneira semelhante a uma armadilha de urso. Quando um inseto é detectado, a planta se fecha rapidamente, prendendo a presa dentro de suas folhas modificadas. As armadilhas dessas plantas são frequentemente cheias de líquidos digestivos que ajudam a decompor a presa. Esses líquidos contêm enzimas poderosas que quebram as proteínas e outras moléculas do corpo do inseto, tornando-os mais fáceis de serem absorvidos pela planta. A presença de plantas carnívoras é um exemplo de como a natureza pode ser engenhosa. Elas demonstram uma variedade de métodos para capturar e digerir presas, garantindo que obtenham os nutrientes necessários para sobreviverem e prosperarem em solos desafiadores. As onças pintadas são os maiores felinos das Américas. São excelentes nadadoras. Elas frequentemente atravessam rios e lagos, caçando presas aquáticas. Sua habilidade de nadar é crucial para sobreviver em habitats diversos, desde florestas tropicais até áreas alagadas. As rosetas na pelagem da onça pintada são únicas para cada indivíduo, semelhante às impressões digitais humanas. Esse padrão ajuda na camuflagem, permitindo que se misturem com a vegetação densa enquanto caçam. Com uma mordida extremamente poderosa, as onças pintadas podem perfurar até cascos de tartarugas. Sua força mandibular é a maior entre os grandes felinos, permitindo que elas derrubem presas grandes e robustas com eficiência. Esses felinos são solitários e territoriais, marcando seu território com urina e arranhões nas árvores. Esse comportamento
evita encontros desnecessários com outros indivíduos, mantendo a competição por comida e parceiros no mínimo. Ao contrário de muitos outros felinos, as onças pintadas caçam principalmente durante o dia. Sua atividade diurna é adaptada para aproveitar as oportunidades de caça quando suas presas estão mais ativas. A dieta da onça pintada é bastante variada, incluindo mamíferos, aves e até répteis. Elas são conhecidas por sua capacidade de se adaptar a diferentes fontes de alimento, garantindo sua sobrevivência em diversos ambientes. As onças pintadas têm um rugido profundo e reverberante que pode ser ouvido a grandes distâncias. Esse rugido é usado para comunicação, especialmente durante a época de acasalamento, ajudando a atrair parceiros. Em algumas culturas indígenas da América do Sul, a onça pintada é reverenciada como um símbolo de poder e força. Muitas tribos acreditam que ela possui habilidades sobrenaturais e a consideram um animal espiritual. Esses felinos são exímios escaladores, capazes de subir em árvores para caçar ou evitar perigos. Sua habilidade de escalar proporciona uma vantagem estratégica, permitindo-lhes atacar de cima ou esconder-se de predadores. A população de onças pintadas está em declínio devido à perda de habitat e à caça ilegal. Esforços de conservação são essenciais para proteger esses majestosos predadores e garantir que suas populações se mantenham viáveis no futuro. As onças pintadas têm uma gestação de aproximadamente 100 dias, com as fêmeas geralmente dando à luz de 1 a 4 filhotes. Os filhotes permanecem com a mãe por até 2 anos, aprendendo habilidades essenciais de caça e sobrevivência. Embora sejam geralmente solitárias, as onças pintadas podem ser vistas em pares durante a época de acasalamento. Esse comportamento temporário é essencial para a reprodução e manutenção das populações. A onça pintada possui garras retráteis, que são usadas tanto para capturar presas quanto para escalar árvores. Essas garras são afiadas e poderosas, permitindo um controle preciso durante a caça. Esses grandes felinos preferem habitats próximos a corpos d'água, como rios e lagos. Esses predadores são oportunistas, aproveitando qualquer chance de capturar uma presa fácil. As piranhas são conhecidas por seus dentes afiados e mandíbulas poderosas, capazes de triturar carne com facilidade. Esses dentes são tão afiados que podem cortar através de redes de pesca, o que frequentemente cria problemas para pescadores. Existem mais de 60 espécies de piranhas, variando em tamanho e comportamento. Enquanto algumas são carnívoras vorazes, outras se alimentam principalmente de plantas e sementes, mostrando uma dieta diversificada. Piranhas têm um olfato extremamente aguçado, permitindo que detectem sangue na água a longas distâncias. Isso as ajuda a localizar presas feridas ou vulneráveis, tornando-as predadoras eficientes em seu habitat. Esses peixes são geralmente encontrados em rios e lagos da América do Sul. Eles preferem águas quentes e movimentadas, onde podem caçar em cardumes, aumentando suas chances de sucesso na captura de presas. A mordida de uma piranha é extremamente poderosa, proporcionalmente mais forte que a de um tubarão branco. Essa força permite que arranquem pedaços de carne de suas presas em questão de segundos, deixando pouco para trás. As piranhas são conhecidas por seus comportamentos de cardume. Elas caçam e viajam juntas, o que proporciona proteção contra predadores maiores e aumenta a eficiência durante a alimentação.
Apesar de sua reputação temível, ataques a humanos são raros. Quando ocorrem, geralmente são provocados por situações extremas, como escassez de alimento ou invasão de seu território durante a época de reprodução. As piranhas são ovíparas, com as fêmeas depositando centenas de ovos em ninhos construídos no fundo dos rios. Os machos geralmente guardam esses ninhos, protegendo os ovos de predadores até que eclodam. O ciclo de vida das piranhas é relativamente curto, com muitas espécies vivendo apenas entre 4 a 5 anos na natureza. Em cativeiro, com menos ameaças e mais alimentos, podem viver por mais tempo. As piranhas possuem um corpo robusto e hidrodinâmico, permitindo que se movam rapidamente na água. Isso é essencial para perseguir presas e escapar de predadores maiores como jacarés e aves de rapina. As cores das piranhas variam conforme a espécie, com algumas exibindo tons de vermelho, verde ou prata. Essas cores podem mudar durante a época de reprodução, tornando-se mais vibrantes para atrair parceiros. A alimentação das piranhas varia com a estação do ano. Durante a estação seca, quando os recursos são escassos, elas podem se tornar mais agressivas e oportunistas, atacando qualquer coisa que se mova na água. Em algumas culturas indígenas da América do Sul, as piranhas são vistas como símbolos de coragem e força. Elas são frequentemente retratadas em histórias e mitos, destacando seu papel no ecossistema local. Embora sejam principalmente carnívoras, algumas espécies de piranhas também se alimentam de frutas e sementes que caem na água. Essa dieta variada ajuda a sustentar sua população em tempos de escassez de carne. As piranhas são atraídas por sons e vibrações na água, o que as ajuda a localizar presas em movimento. Isso também significa que podem ser atraídas por atividades humanas, como nadar ou lavar roupas nos rios. Durante a época de reprodução, os machos de algumas espécies de piranhas desenvolvem cores brilhantes para atrair fêmeas. Essas cores servem como um indicador de saúde e aptidão, ajudando as fêmeas a escolherem os melhores parceiros. Esses peixes têm uma visão aguçada, permitindo que detectem movimentos rápidos e localizem presas em águas turvas. Essa habilidade visual é essencial para a caça eficiente e para evitar predadores. Em condições de cativeiro, elas podem se tornar menos agressivas devido à alimentação regular. No entanto, seu instinto predatório permanece, e elas ainda demonstram comportamentos de caça quando estimuladas. A dieta das piranhas jovens é composta principalmente por insetos e pequenos crustáceos. À medida que crescem, começam a incluir peixes maiores e outros vertebrados em sua alimentação, mudando seus hábitos alimentares. Algumas espécies de piranhas têm mandíbulas que se projetam para fora, ajudando a capturar e segurar presas escorregadias. Essa característica anatômica é especialmente útil ao atacar outros peixes. As piranhas desempenham um papel importante na limpeza dos rios, removendo carcaças e detritos orgânicos. Esse comportamento de limpeza ajuda a manter a saúde dos ecossistemas aquáticos e previne a propagação de doenças. A velocidade e a agilidade das piranhas são impressionantes, permitindo que ataquem e recuem rapidamente. As enguias elétricas nativas de rios da América do Sul podem gerar choques elétricos bem fortes. Essa capacidade única é usada tanto para defesa quanto para caça, paralisando presas e afastando predadores.
Apesar do nome, as enguias elétricas não são verdadeiras enguias, mas sim parentes dos bagres. Elas pertencem à família Electrophoridae e têm um corpo alongado que pode atingir até 2 metros de comprimento. A eletricidade gerada pelas enguias elétricas é produzida por células chamadas eletrócitos. Esses eletrócitos funcionam de maneira semelhante a pequenas baterias, acumulando e liberando cargas elétricas quando necessário. As enguias elétricas têm uma visão relativamente pobre, então dependem de suas habilidades eletrossensitivas para navegar e encontrar presas. Elas emitem pulsos elétricos de baixa voltagem para sentir o ambiente ao seu redor. Esses peixes têm uma respiração única, obtendo a maior parte do oxigênio através da respiração aérea. Elas sobem à superfície a cada poucos minutos para respirar, o que é essencial para sua sobrevivência em águas com pouco oxigênio. As enguias elétricas são predadoras de emboscada, escondendo-se na vegetação aquática, até que uma presa se aproxime. Elas então liberam uma descarga elétrica poderosa para atordoar ou matar a presa antes de consumi-la. Durante a reprodução, os machos constroem ninhos de espuma na superfície da água para abrigar os ovos. Após a desova, o macho protege os ovos e os filhotes recém-nascidos até que sejam capazes de se defender sozinhos. As enguias elétricas são conhecidas por seu comportamento territorial. Elas defendem agressivamente suas áreas contra intrusos, utilizando descargas elétricas para afastar outros animais e competidores. O choque elétrico das enguias elétricas pode ser fatal para pequenos animais e, embora raramente cause mortes humanas, pode provocar ferimentos graves. Em cativeiro, as enguias elétricas precisam de espaços amplos e bem aerados, já que dependem da respiração aérea. Elas são animais curiosos e ativos que frequentemente interagem com o ambiente e seus cuidadores. O comportamento elétrico das enguias inspirou cientistas a desenvolver tecnologias de bioeletricidade. Pesquisas sobre suas habilidades elétricas têm contribuído para avanços em baterias e dispositivos médicos implantáveis. Seu ciclo de atividade noturna é uma estratégia para evitar predadores diurnos e aumentar as chances de capturar presas. A dieta das enguias elétricas consiste principalmente de peixes, mas elas também podem consumir anfíbios, aves e pequenos mamíferos. Sua capacidade de emitir choques elétricos permite que capturem uma variedade de presas. As enguias elétricas têm uma expectativa de vida relativamente longa, vivendo até 15 anos em cativeiro. A coloração das enguias elétricas varia do cinza ao marrom, com tons amarelados ou alaranjados na região ventral. As capivaras são os maiores roedores do mundo, podendo pesar até 65 quilos. Elas têm corpos robustos e patas curtas, o que lhes confere uma aparência característica e uma habilidade impressionante para nadar. As capivaras são excelentes nadadoras e podem permanecer submersas por até 5 minutos. Elas usam essa habilidade para escapar de predadores e se refrescar em dias quentes, frequentemente encontradas perto de corpos d'água. Esses animais são herbívoros e se alimentam de uma variedade de plantas aquáticas e gramíneas. Sua dieta rica em fibras é essencial para sua digestão, e elas passam grande parte do dia pastando. Capivaras são sociais e vivem em grupos que podem chegar a 20 indivíduos. Essa estrutura de grupo oferece proteção contra predadores e ajuda na criação dos filhotes, que são cuidados por várias fêmeas. O nome capivara vem do tupi-guarani e significa comedor de capim. Esse nome é bastante apropriado, já que esses roedores passam a maior parte do tempo
se alimentando de gramíneas e outras plantas. As capivaras têm dentes incisivos que crescem continuamente ao longo de suas vidas. Eles desgastam esses dentes roendo plantas duras, o que ajuda a manter o comprimento adequado e a saúde dental. Esses roedores têm hábitos semiaquáticos e são frequentemente vistos descansando à beira de rios e lagos. Suas patas são parcialmente palmadas, facilitando a natação e a movimentação em terrenos lamacentos. Durante a época de acasalamento, os machos produzem um cheiro forte de uma glândula localizada no focinho. Esse odor atrai as fêmeas e também serve para marcar território, informando a outros machos sobre sua presença. Os filhotes nascem com os olhos abertos e são capazes de seguir a mãe quase imediatamente, aprendendo a nadar rapidamente. Capivaras são conhecidas por sua calma e natureza pacífica. Elas raramente mostram agressividade, exceto quando se sentem ameaçadas ou quando os machos disputam fêmeas durante a época de acasalamento. Esses animais têm um ciclo de vida que pode chegar a 10 anos na natureza. Em cativeiro, onde estão protegidos de predadores e recebem alimentação regular, podem viver ainda mais, alcançando até 12 anos. As capivaras são importantes para o ecossistema, ajudando a controlar o crescimento excessivo de vegetação aquática. Ao se alimentarem dessas plantas, elas evitam o entupimento de cursos d'água e mantêm o equilíbrio ambiental. Esses roedores têm hábitos diurnos, mas em áreas onde são caçados ou perturbados por humanos, podem se tornar mais noturnos. Essa mudança comportamental é uma resposta para reduzir o risco de predação e perturbação. A pelagem das capivaras é grossa e resistente à água, o que as ajuda a se manterem secas enquanto nadam. Além disso, suas orelhas, narinas e olhos estão alinhados na parte superior da cabeça, permitindo que fiquem alertas enquanto estão submersas. Em algumas culturas sul-americanas, as capivaras são consumidas como alimento e consideradas uma iguaria. Sua carne é descrita como magra e saborosa, e em algumas regiões é permitida a caça durante certas épocas do ano. As capivaras têm um papel significativo em várias mitologias indígenas sul-americanas. Elas são frequentemente vistas como símbolos de fertilidade e abundância, devido à sua prolífica reprodução e dieta vegetariana. Esses roedores têm glândulas de cheiro em suas bochechas e na base de suas caudas. Elas usam essas glândulas para marcar território, esfregando-se em objetos ao seu redor, como troncos de árvores e pedras. Capivaras são frequentemente vistas em interação com aves, como garças e carcarás, que se alimentam dos parasitas encontrados em sua pele. Essa relação é mutuamente benéfica, pois as aves obtêm alimento e as capivaras se livram de parasitas incômodos. Esses animais têm um olfato altamente desenvolvido, que usam para encontrar comida e detectar predadores. O olfato também é importante na comunicação social, permitindo que identifiquem outros membros do grupo e marquem território. As capivaras podem correr a velocidades surpreendentes para escapar de predadores, alcançando até 35 km/h em curtas distâncias. A convivência próxima a corpos d'água é vital para as capivaras, pois além de nadarem, elas se alimentam de plantas aquáticas e bebem água regularmente. Essa relação com o ambiente aquático é fundamental para sua sobrevivência. Os tucanos habitam principalmente as florestas tropicais da América Central e do Sul. Esses pássaros coloridos são encontrados desde o sul do México até o norte da Argentina, incluindo a Amazônia. Eles preferem viver em florestas densas, tanto de terras baixas quanto de montanhas, mas também podem ser vistos em áreas de mata secundária e em bosques mais abertos. Apesar de seu tamanho,
O bico do tucano é surpreendentemente leve, pois é composto de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas humanas. Essa estrutura permite que o bico seja forte, mas não pesado, facilitando o voo e ajudando na busca de alimentos em galhos altos e finos. Eles possuem uma dieta variada, que inclui frutas, insetos, pequenos répteis e ovos de outras aves. Sua alimentação rica em frutas faz deles importantes dispersores de sementes, contribuindo para a regeneração das florestas tropicais e mantendo o equilíbrio ecológico desses ambientes. Essas aves vivem em pequenos grupos de até 6 indivíduos, onde se comunicam por meio de vocalizações altas e distintas. Esses sons ajudam a manter o grupo unido e a afastar possíveis predadores ou intrusos. As vocalizações variam entre espécies, com alguns sons lembrando gritos ou estalos. São aves monogâmicas, formando casais que permanecem juntos por toda a vida. Durante a reprodução, ambos os pais participam da incubação dos ovos e do cuidado com os filhotes. O ninho geralmente é feito em buracos de árvores, onde os ovos ficam protegidos de predadores. O período de incubação dos ovos varia entre 15 e 20 dias. Após a eclosão, os filhotes nascem cegos e sem penas, dependendo completamente dos pais para alimentação e proteção. Os jovens permanecem no ninho por cerca de 6 a 8 semanas antes de aprenderem a voar. Os tucanos têm os pés com 2 dedos voltados para frente e 2 para trás. Essa adaptação lhes permite agarrar galhos com firmeza, facilitando a locomoção entre as árvores. Esses pés são essenciais para sua vida arborícola e para a busca de alimentos. A plumagem desta ave é preta com áreas de coloração vibrante, como vermelho, amarelo e azul. Essas cores ajudam na camuflagem entre as folhas e flores das florestas tropicais, além de desempenharem um papel importante na atração de parceiros durante o acasalamento. Algumas espécies de tucanos, como o tucano de bico preto, têm distribuição geográfica restrita a determinadas áreas. A fragmentação do habitat e a perda de florestas são ameaças significativas para essas aves que dependem de grandes áreas de mata preservada para sobreviver e se reproduzir. Os tucanos desempenham um papel importante na cultura e no folclore de muitas comunidades indígenas da Amazônia. Eles são frequentemente vistos como símbolos de alegria, energia e comunicação, e suas penas coloridas são usadas em adornos e rituais tradicionais, destacando sua importância cultural. Embora sejam predominantemente frugívoros, eles também consomem pequenos vertebrados e ovos de outras aves, mostrando sua dieta oportunista. Essa variedade alimentar ajuda a garantir que eles obtenham os nutrientes necessários para sua sobrevivência, especialmente em épocas de escassez de frutas. Os tucanos possuem um metabolismo rápido, necessitando consumir grandes quantidades de alimentos diariamente. Eles passam a maior parte do dia forrageando e descansando nas copas das árvores, onde encontram segurança contra muitos predadores terrestres. Sua dieta rica em frutas ajuda a manter sua energia alta. Os tucanos têm uma expectativa de vida relativamente longa para aves de seu tamanho, vivendo entre 15 e 20 anos na natureza. Em cativeiro, com cuidados adequados, podem viver ainda mais. Esse tempo de vida prolongado lhes permite criar vários filhotes ao longo dos anos. Apesar de suas cores brilhantes, essas aves podem ser difíceis de avistar nas florestas densas devido à sua habilidade de se camuflar entre a folhagem. Eles costumam permanecer imóveis quando detectam perigo, confiando em sua camuflagem natural para evitar predadores e observadores humanos. Seus bicos, além de ser uma ferramenta de alimentação,
também atuam na regulação da temperatura corporal. Eles podem aumentar a circulação sanguínea no bico para liberar calor excessivo, ajudando a manter a temperatura corporal estável em ambientes tropicais quentes. Os olhos desses animais são rodeados por uma pele nua e colorida, que varia entre as espécies. Essa característica ajuda na comunicação visual entre indivíduos. Os tucanos são aves diurnas, sendo mais ativas durante as primeiras horas da manhã e no final da tarde. Eles passam grande parte do dia descansando e limpando suas penas, garantindo que estejam em boas condições para voar e se proteger de parasitas e doenças. Muitas espécies estão em perigo de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal. Esforços de conservação, como a criação de áreas protegidas e programas de reprodução em cativeiro, são essenciais para garantir a sobrevivência dessas aves e a preservação de suas populações. A presença de tucanos em uma área pode ser um indicador de um ecossistema saudável e equilibrado. Como dispersores de sementes, eles ajudam na regeneração das florestas, contribuindo para a biodiversidade e a resiliência dos habitats tropicais. Sua ausência pode sinalizar problemas ambientais. Esses animais têm poucos predadores naturais, sendo mais vulneráveis a aves de rapina e mamíferos arborícolas como macacos e jaguatiricas. Eles confiam em sua agilidade e habilidade de voar rapidamente entre as árvores para escapar de ameaças, além de usar seu bico como defesa. Durante a noite, os tucanos dormem em cavidades de árvores ou em aglomerados de folhagem densa para se proteger de predadores. Eles geralmente escolhem locais elevados e seguros, onde possam descansar sem serem perturbados. O sono é essencial para sua recuperação e bem-estar. A plumagem dos tucanos passa por uma muda anual, durante a qual eles perdem e renovam suas penas. Esse processo garante que suas penas permaneçam em boas condições para voar e isolar o corpo. Durante a muda, eles podem parecer um pouco desajeitados e menos coloridos. Em algumas culturas, esses animais são vistos como mensageiros espirituais ou símbolos de boa sorte. Suas cores vibrantes e comportamentos intrigantes capturam a imaginação das pessoas, que os incorporam em mitos, lendas e arte. Eles são frequentemente retratados em artesanato e decorações locais. O formato curvado do bico é ideal para alcançar frutas em galhos inacessíveis para outras aves. Ele pode usar o bico como uma pinça para pegar e manipular alimentos, mostrando uma incrível habilidade de coordenação e precisão em seus movimentos alimentares. Os pigmentos naturais das frutas, como carotenoides, são incorporados às suas penas, bico e pele. Esse processo biológico resulta em uma plumagem colorida e atraente que desempenha um papel importante na comunicação e reprodução. O nome tucano é derivado da palavra tucana da língua tupi, refletindo a herança cultural das aves na América do Sul. Muitos nomes científicos das espécies também fazem referência às suas características físicas ou comportamentais, homenageando exploradores e cientistas que as descreveram. Em algumas regiões, essas aves são consideradas pragas agrícolas, pois podem consumir frutas cultivadas para o comércio. No entanto, seu papel ecológico como dispersores de sementes e controladores de insetos é fundamental para a saúde dos ecossistemas florestais, superando os impactos negativos. Os tucanos podem viver em várias altitudes, desde o nível do mar até áreas montanhosas de mais de 3.000 metros. Sua adaptabilidade a diferentes habitats
lhes permite explorar uma ampla gama de recursos alimentares e nichos ecológicos, aumentando suas chances de sobrevivência em ambientes variados. Em cativeiro, são frequentemente usados como embaixadores da conservação em zoológicos e centros de resgate. Essas aves ajudam a educar o público sobre a importância da biodiversidade e as ameaças enfrentadas pelas florestas tropicais, inspirando ações de conservação e proteção ambiental. A habilidade de girar o bico em várias direções lhes permite acessar alimentos em lugares difíceis de alcançar. Eles podem usar o bico para manipular objetos, explorar cavidades e até mesmo para cuidados pessoais, como coçar e limpar suas penas, demonstrando uma impressionante destreza. O comportamento de empoleirar-se é único, com frequência usando o bico para se estabilizar e balançar-se em galhos finos. Essa técnica ajuda a manter o equilíbrio e a alcançar frutas e insetos em ramos que não suportariam seu peso completo, mostrando uma estratégia adaptativa eficaz. Os tucanos mais jovens têm bicos menores e menos coloridos do que os adultos, crescendo e desenvolvendo-se à medida que amadurecem. Essa diferença na aparência ajuda a distinguir os jovens dos adultos e pode influenciar a hierarquia social dentro dos grupos. Em ambientes urbanos, podem se adaptar utilizando áreas verdes e parques para encontrar alimentos. Embora sua presença em cidades seja menos comum, eles podem ser avistados em áreas com vegetação abundante, mostrando sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.